Estamos conversando com a escritora e também a atriz Vera Linda Menezes e também, né, é mãe da nossa querida Sharon Menezes, né? A Sharon é uma grande atriz gaúcha nossa. Vera, conta um pouquinho da tua trajetória, como é que é a literatura, como é que tu chega na literatura? Isso foi assim, eu sempre contei história e na verdade sou contadora de histórias. Eu conto no palco, eu conto na música, eu conto no livro, né? E eu contava história para as minhas filhas quando pequenas e as minhas filhas diziam: ai mãe, não tem uma princesa parecida comigo, não tem uma princesa de caixinha, não tem uma princesa de olhinho que nem o meu. Eu inventava histórias. E eu disse: bom, vai haver um dia uma história que vai contemplar a imagem da minha filha, né? Aí eu fui para fui pro meu cantinho lá, comecei a colocar no papel aquelas ideias que já estavam há muito tempo sendo contadas e concluí a história da Princesa Violeta. Sim, que é a primeira obra. Que é a primeira obra. Isso foi quando? Isso foi em 2006. A princesa cor de bombom, a princesa cor de bombom, ela é a Violeta, ela é a Violeta. A princesa cor de bombom, a princesa cor de bombom, ela é a Violeta. Depois tem a segunda obra, Vera, que é uma obra mais recente, né? Assim, que é Contemporânea. Que é a Lilinda. Lilinda. Linda. Lilinda nasceu para ser um personagem que vai viver muitas aventuras. Essa é a primeira aventura de Lilinda, que é quando a Lilinda está conhecendo seu primeiro amor e ela divide os segredos desse primeiro amor com a Rosinha, que é um anjo negro, que é o anjo da guarda dela. Sim. Sabe, Vera, que esse conteúdo sempre tem uma questão interessante, né, assim, que contribui muito para o desenvolvimento, né, da criança e que, naturalmente, a Lilinda, ela acaba sendo a porta-voz assim, de muitas crianças com seus medos, e não é só o medo escuro, que são vários medos, né? E Vera, quem é que escuta as tuas histórias? Assim, são crianças, adolescentes? Quem escuta as histórias de Vera? As minhas histórias eu conto nas escolas, nas instituições, nas feiras de livro. E o que me chama a atenção é que o encantamento chega até os adultos. Eu já contei para criancinha de 2 anos, já contei no Distrito Federal para adolescentes e adultos que ficaram ali observando atentamente e entrando na história. Isso gratifica muito, então eu consigo chegar com essa literatura no coração de crianças, jovens e adultos. Eu sei também assim que algumas obras tuas foram transformadas em teatro, né? Assim, conta um pouquinho para nós assim como é que tu és atriz, né? Então, naturalmente, eu acho que tu puxou um pouco a brasa pro teu assado, né? Assim, dentro disso. Como é que aconteceu? Assim, foram 2 espetáculos já, né? Já, assim, foram 2 em cima das espetáculos. obras se montaram 2 espetáculos. Sim, cada obra gerou um espetáculo. É que assim, como contadora de histórias, né? Eu na verdade sou uma atriz contadora de histórias. Então eu comecei nas escolas a contar histórias. Então o gestual, a entonação de voz, a música foram nascendo a partir das obras, a partir do livro. Sim. Então daqui a pouco eu percebi que já tinha um espetáculo pronto, porque para contar para uma criança eu tenho que chamar a atenção dela. Isso começou a acontecer e foi indo e Princesa Violeta nasceu. Então nós temos um espetáculo chamado Contando e Cantando Princesa Violeta, que sou eu no palco contando história, com um telão onde são jogadas as imagens do livro para poder memorizar as imagens do livro, né, que para estimular a leitura, e também 4 músicos que ficam tocando as músicas e a Caroline Vasques que me ajuda a cantar as músicas no palco. Esse é o Contando e Cantando Princesa Violeta. O Lilinda foi encenado na Feira do Livro de Porto Alegre, foi encenado agora na Casa de Cultura Mário Quintana, e ele traz alguns elementos da africanidade, que são a capoeira, o street dance.
Então eu vou contando histórias e os personagens vão saindo dentro do livro, no palco, vão tomando vida e vão se apresentando. E onde é que esses espetáculos já estão em prontidão? Quer dizer assim, há uma... Estão prontos, podemos levar para empresas, Sim. podemos levar para escolas, podemos levar para feiras. Com essas obras eu chego à seguinte conclusão: tem uma parcela da população que não lê porque não se vê. Sim. Não se vê naquelas obras, então eles não se sentem estimulados a ler. Porque o ser humano gosta de se ver. Sim, naturalmente. Né? Naturalmente. Então não é que tu olha um livro onde tu te identificas com aquelas imagens, tu acaba querendo ler, querendo saber. Bom, eu sou a Kátia Lopes. Olá, meu nome é Diego Neymar, eu fiz o Bruno. Meu nome é Hailey Dutra e minha personagem na história era Lilinda. Eu sou a Ravena Dutra, sou atriz. Eu sou a Xena Menezes, eu fui a inspiradora do livro, como vocês podem ver. Foi muito legal, assim, minha mãe ter feito toda a história pra mim, eu fiquei muito emocionada de ver hoje todo mundo, foi realmente muito legal. Essa ideia assim, de se poder trocar essa percepção e ouvir do autor a sua opinião, isso eu acho muito rico, né? Eu acho que tu tem esse diferencial porque, na verdade, tu contas a tua própria história, né? Assim, há uma condição assim, bem interessante, né? Assim, que facilita até entender e também conhecer um pouco da tua forma de pensar sobre o tema, né? Assim, as pessoas, naturalmente, normalmente não têm esse acesso, né? Assim, dentro disso, né? Assim, pelo que eu entendi, assim, adultos e crianças gostam muito. Muito. Nós fazemos nos apresentamos em escolas, instituições, tanto em workshops batendo papo com as pessoas, né? Tanto sessão de autógrafos, e nas feiras onde a gente propicia essa aproximação e essa questão de falar, da pessoa saber como é que nasceu, como é que se dá esse processo criativo. Isso enriquece muito e estimula crianças e adultos a escreverem suas próprias histórias. Isso é muito gratificante. Sim, e interessante também, Vera, assim, que eu percebo na tua obra, assim, de que ela é uma obra universal, né? Porque, tipo assim, toda menina, em qualquer canto do planeta, em algum momento pensou em ser uma princesa, né? Toda criança. Toda criança, toda menina, em algum momento, ou menino, também tem um medo. Né? Tem o medo do escuro, tem o medo. Eu acho isso interessante, o fato de poder, digamos, falar de uma linguagem universal mesmo, né? Que é sentimento, né? Assim, me parece que está muito presente assim, na tua obra essa questão assim, do sentimento da criança, do adolescente e do adulto. E né? do adulto. Tocar-se no ser humano, na essência dele, que todos nós temos uma criança dentro de nós, né? Sim. Mesmo adultos. E tocar nessas questões, para mim, foi muito importante, porque eu discuto que não é temática negra. Sim. Não é porque eu tenho personagens negros na obra que a temática é negra, não, a temática é universal. E a Lilinda, além de falar sobre a questão do medo, ela fala do primeiro amor dessa menina, dessa pré-adolescente, que também é universal. Quem não começou a gostar um dia de alguém, quem não sentiu... E são sentimentos, né, Vera, assim, tão importantes e tão singelos, mas tão profundos, né? E de que isso, eu percebo assim que a literatura tem uma função, no meu entender, assim, quase que terapêutica, não seja tão exagerado nisso, né? Mas o conto, para o meu entendimento, quando tu contas e quando a criança tem acesso, isso tu sabe muito bem que isso causa um movimento, uma revolução interna de enfrentamentos, porque quando a menina está lendo a Princesa Violeta, com certeza que ela vai estar identificando e ela vai também estar, no caso da Lilinda, o enfrentamento do medo, né? Assim, eu acho isso muito interessante. Eles vivenciam, através da literatura, eles vivenciam essas questões todas que podem lhe ajudar na sua formação. Na tua opinião, nós não nos vemos porque não tem alguém que fale da gente ou porque nós não temos, talvez, acesso, Vera, assim, a essa literatura? Acho que muito pouca gente falava das pessoas negras, das pessoas afrodescendentes, muito pouca gente falava com essa visão que eu coloco, é uma visão universal. Sim. Ou seja, então tem pouca gente que quando se vê não se mostra. Nem é só a cor, né, Vera? Assim, talvez não se fale muito claramente sobre o medo, sobre as angústias. Sobre querer ser uma princesa. Por exemplo, a Princesa Violeta, o que ela mostra? É uma nova princesa. Sim. Porque é uma mulher que ela escolhe que quer ou não quer casar, escolhe seu príncipe encantado, não fica esperando. É uma nova mulher. Vera Linda Menezes, estamos encerrando o nosso momento, que foi realmente muito rápido e foi muito bom ter conversado contigo.